Abre o olho, Barbieri. Esse iria ser o título deste Acorda Vascão, até pelas atitudes que o técnico vem tendo, as dúvidas com relação à continuidade do treinador, a sua ausência na partida desse próximo sábado contra a equipe do Fortaleza, por uma suspensão dada pelo STJD, e alguns posicionamentos do técnico que colocam de fato em dúvida se o trabalho é bom o suficiente para a sua permanência. Porém, como vocês puderam já perceber aí, o título é Por quanto Marlon Gomes será vendido? E é uma realidade, torcedor. Ontem o Marlon Gomes simplesmente brilhou vestindo a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. Um jogador nota 1000, um atleta de destaque, um jogador, gente, de fato impecável, que já desperta o interesse do Milan da Itália. E muito provavelmente o Vasco não vai conseguir segurar esse ativo na próxima janela. E essa frase, abre o olho, Barbieri, cairia muito bem, inclusive, na situação do Marlon. A dúvida, o questionamento, a pergunta que fica é: como tendo um talento desse tamanho nas mãos, o Barbieri não o utilizou nesse primeiro semestre de 2023? É realmente um absurdo, na minha opinião. É uma situação que a gente não pode deixar passar batido. E a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. Vamos falar sobre Barbieri e essa suspensão, vamos falar sobre a noite brilhante do Marlon Gomes, vamos falar também sobre algumas informações que de fato preocupam. Temos novidades se tratando de dívidas. Marcelo Matos conseguiu aí uma ação, mover uma ação contra o Vasco da Gama, e o Vasco terá que pagar milhões de reais ao volante e muitas outras informações. Então, torcedor, esse vídeo aqui está repleto de novidades e você, é claro, não pode perder. Porém, antes de começar e antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no Vasco, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, venho falando nos meus últimos vídeos, vou fazer questão de sempre repetir. Momento não é bom, momento é difícil, momento em que o torcedor vascaíno não quer assistir vídeos de Vasco e passar longe, inclusive, dos canais que falam do Vasco da Gama. Até de um modo de se afastar dessa situação que é chata. É muito chato a gente vir aqui todos os dias e falar sobre dívidas, falar sobre reforços que não irão chegar, falar sobre momentos de incerteza, falar agora sobre zona de rebaixamento, que é o local onde o Vasco se encontra, mas a gente está aqui todos os dias para criticar, para pressionar, para reclamar, para cobrar e para informar. Então, se você é um vascaíno raiz, se você é um torcedor vascaíno que também não tá gostando desse momento e quer uma mudança, se inscreva no nosso canal. Vamos junto, rapaziada. Conto aí de fato com a sua ajuda. Não sai desse vídeo sem deixar a sua inscrição aqui embaixo, tranquilo? Se inscreva e vamos juntos. Me dê mais voz para conseguir falar de Vasco. Além disso, larga também o dedo no seu like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Conto com a sua ajuda. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora. Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui este Acorda Vascão, esse primeiro vídeo da quinta-feira, falando já sobre a situação envolvendo o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. E, gente, de verdade, um tremendo de um absurdo. Já falo isso aqui a vocês. Nós criticamos muito o técnico do Vasco da Gama pelas suas atitudes erradas. Nós criticamos muito pelas escolhas equivocadas feitas pelo técnico Cruz Maltino. Mas a gente também não pode deixar essa situação passar batido. Sábado contra o Fortaleza lá no Castelão, Barbieri não estará na beirada de campo. Quem estará comandando o elenco será o interino, o membro da comissão técnica e auxiliar, inclusive, do Barbieri, Cláudio Maldonado. Barbieri foi suspenso. Ontem o STJD, o pleno inclusive do STJD, realmente confirmou essa suspensão de 2 partidas ao técnico Maurício Barbieri por um jogo que aconteceu lá na primeira rodada ainda do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético lá no Mineirão. Barbieri foi expulso naquela rodada pelo inclusive árbitro Rafael Claus. A suspensão já cumpriu um jogo e esse segundo jogo estará tendo que ser cumprido nesse próximo sábado diante da equipe do Fortaleza.
Fortaleza. Então, realmente, gente, é uma situação chata, uma situação que eu não acho legal. Abel Ferreira foi também suspenso, foi também expulso, né, na mesma partida, na mesma rodada, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E não houve essa suspensão em 2 jogos. Nós vemos algumas atitudes aí no próprio Brasileiro, pisão de um jogador do Flamengo, que é o Gabriel Barbosa, e nem sequer amarelo ele recebe, o VAR não é chamado, um vermelho não é dado. A gente vê outras atitudes, o técnico hoje, inclusive do rival, que é o Sampaoli, é um técnico, com todo respeito da palavra, louco, maluco, que xinga todo mundo, aponta o dedo na cara de juiz e nada acontece. Já vi algumas imagens do Germancano também, realmente tomando atitudes completamente equivocadas em cima da arbitragem, gritando, xingando e nada acontece. Mas aí, enquanto é o Vasco da Gama, a situação muda. Barbieri, não sei, eu não posso confirmar porque eu não vi nenhum tipo de xingamento, mas foi expulso naquela rodada e agora terá que cumprir um jogo a mais de suspensão. Fico na dúvida, será que isso vai acontecer para o restante do brasileiro? Quando um atleta, um jogador xingar o juiz, ele vai ser expulso naquele momento e ainda terá mais uma partida de suspensão? Ou será que é só com o Vasco? É algo que me deixa muito indignado. Não quero entrar no mérito sobre o trabalho do Barbieri, é um trabalho muito questionável, mas não justifica nós passarmos sem defender o Vasco da Gama como instituição diante desse mais um absurdo se tratando da CBF. É realmente inacreditável saber que isso irá acontecer. Mas enfim, sábado o Vasco não terá o técnico Maurício Barbieri na beirada de campo, assim como aconteceu contra o Palmeiras naquele 2-2 no Maracanã. E falando, inclusive, em Maurício Barbieri, tem um assunto que, na minha opinião, é muito conectado, né, ao técnico Cruz Maltino, que é o assunto sobre Marlon Gomes. Antes de falarmos sobre o que ele aprontou na noite de ontem lá na Argentina, eu quero fazer um questionamento, uma pergunta. O porquê o Marlon Gomes não foi mais utilizado durante esse primeiro semestre? Lá no início ele estava junto com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano. Chegou do Sul-Americano ainda durante o Campeonato Carioca, se não me engano, numa partida contra a equipe do Flamengo, num clássico dos milhões. Ele, acredito eu, que entrou naquele jogo, mas não vem tendo as oportunidades que o torcedor vascaíno quer que ele tenha, visto o grande futebol. O Andrei joga muita bola, mas no ano passado o Marlon Gomes foi muito mais decisivo do que o Andrei em algumas partidas, como por exemplo naquele jogo contra o Tombense em São Januário às 11 horas da manhã de um sábado. O que o Marlon Gomes fez naquele jogo, meus amigos, é craque, é jogador diferente. E não à toa, um atleta que foi colocado uma grande expectativa com relação à sua temporada de 2023. Mas o Maurício Barbieri dificilmente o coloca. Não lembro de uma vez que o Marlon Gomes foi titular nessa equipe do Vasco. Apenas uma, quando ele entrou de ponta esquerda. O Barbieri colocou o Jair, o Rodrigo, se eu não me engano, o Marlon Gomes e o Andrei. Os 4. Liberou o Peck de um lado e o Pedro Raul na frente e abriu o Marlon Gomes na ponta esquerda. Um jogo contra o Bahia, inclusive. Nada adiantou. O Rodrigo não estava naquela partida só fazendo uma errata. Não lembro quem era esse 4º homem do meio de campo. Mas errou. Marlon Gomes não é ponta. Marlon Gomes é o segundo volante. Jogador que sai pro jogo, que arma. Na seleção, joga junto com o Andrei. Os dois jogam muita bola juntos. E ontem, a seleção brasileira goleou. Venceu a partida em cima da República Dominicana pelo placar de 6-0. E o Marlon, gente, o Marlon marcou um gol. Além de marcar um gol, o Marlon deu uma assistência. Além da assistência, foram também 2 chutes, sendo 2 no gol, 2 passes decisivos, 6 desarmes, 4 interceptações, 0 faltas cometidas e 5 sofridas. E dos 19 duelos em que ele disputou, venceu 16. Uma nota absurda, segundo a plataforma SofaScore, de 9,6 pontos. Essa é a nota do Marlon Gomes. Uma nota realmente surreal. O grande destaque da seleção brasileira sub-20 contra a República Dominicana na Copa do Mundo. O Marlon Gomes, inclusive, nesse momento no Mundial Sub-20, de todo o Mundial, né? Não apenas da seleção, é o jogador com mais ações defensivas corretas, se tratando de desarmes e interceptações. Até aqui foram 18 ao todo. 9 desarmes e 9 interceptações. Ele já havia sido líder também nesse quesito lá no Sul-Americano e agora repete esse feito gigantesco no Mundial. E por que eu tô falando sobre isso, meu amigo? Porque você tá vendo o que é esse monstro chamado Marlon Gomes. É um monstro esse moleque. Que o Vasco não utilizou nesse primeiro semestre, o que me deixa maluco de verdade mesmo. E aí, a partir do momento que ele se destaca, a partir do momento que a seleção brasileira tem um nome de destaque, que não é Andrei Santos, que está no Chelsea, que não é Marcos Leonardo, que é o centroavante do Santos, é o Marlon Gomes, que está no Vasco. Ó, a Europa pega o seu binóculo, eu tô fazendo isso nos últimos vídeos, faz assim, ó, pro Marlon Gomes.
olha pra ele e fala, é ele que eu quero, meu amigo. A Europa olha e vê que o Chelsea comprou o Andrei por 12 milhões e meio e fala, ih, o Marlon a gente leva fácil também. Isso vai acontecer. E é exatamente essa pergunta que eu fiz no título do vídeo. Por quanto Marlon Gomes será vendido? É uma resposta que eu faço, pois sinceramente, diante das dívidas, dos problemas, dos não pagamentos, dos atrasos que o Vasco da Gama SAF vem tendo, eu acredito que dificilmente o Vasco irá conseguir segurar o Marlon Gomes se uma grande proposta acontecer. Inclusive, após o Mundial Sul-Americano, que aconteceu lá nesse início do ano na Colômbia, o Milan, clube italiano, o AC Milan, Atlético Clube Milan, ele sentou, os dirigentes, representantes, sentaram para falar do Marlon Gomes. Essa conversa foi inclusive realizada lá na Colômbia, para tratar desse assunto, tratar sobre a contratação do Marlon. Os italianos ainda não colocaram qualquer tipo de proposta oficial em cima da mesa do Vasco, mas a ideia é abrir negociações agora, ó, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, antes da abertura da janela de transferências. O Vasco nesse momento detém 70% dos direitos econômicos do jogador. Essa matéria foi realizada pelo Bruno Andrade lá no mês de fevereiro. Em fevereiro o Milan já olhava dessa maneira para o Marlon. Agora, imagina nesse momento, no final de maio, com mais um grande destaque do Marlon Gomes no Mundial. Se prepare, o mercado do futebol europeu vai vir com força em cima do Marlon. E eu volto a repetir, acho muito difícil o Vasco conseguir segurar essa pressão. Caso não segure, que venda alto, de 20 milhões para cima, 20 milhões de euros, papo de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais. A oferta, com certeza, tem que ser alta, porque a demanda também será. Muitos clubes vão atrás desse garoto, que tem apenas 19 anos. Vasco, pelo amor de Deus, saiba agir. Não venda barato. Se for para vender, venda caro. Não é o meu desejo. Queria ver o Marlon ainda muito vestindo a camisa do Cruz Maltino, mas por acreditar ser difícil isso, que Vasco realmente represente nessa venda. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você acha que ele merecia mais oportunidade. Eu gostaria muito de ver mais o Marlon Gomes vestindo a camisa ainda do Vasco da Gama, principalmente, né, nessa temporada de 2023 e terminando esse ano como titular, que tem bola para isso. Outras informações já emendando nesse assunto Marlon, né? Até com relação à grana. Que, como eu falei, o Vasco hoje é um clube que vem realmente tendo dívidas. Inclusive ontem o Vasco fez um acordo com credores para mudar o vencimento das parcelas do regime centralizado de execuções. Esse vencimento estava acontecendo no dia 5 e agora irá passar a acontecer no dia 25 de cada mês. O Vasco entende que é necessária essa mudança para não ocorrer mais nenhum tipo de atraso. No mês passado, o Vasco chegou a atrasar o pagamento e, no caso, a Justiça deu 48 horas para o Vasco regularizar a situação. Caso não regularizasse, o Vasco iria acabar saindo desse RCE, o que seria muito preocupante para o Vasco conseguir pagar, quitar as suas pendências. Então houve essa mudança, o que prova ainda mais que de fato a situação financeira hoje do Vasco não é boa. Ontem também tivemos mais uma informação de mais uma dívida. Uma dívida essa do Marcelo Matos. E eu já começo aqui falando que, gente, me desculpe, não sou a favor, aliás, não sou a favor não, né? Quem tiver que entrar na justiça, que entre contra o Vasco da Gama, dependendo da motivação. Se há um atleta que o Vasco não pagou, o Vasco tem que, infelizmente, sofrer com as consequências. O atleta é profissional, funcionários são profissionais e tem que receber. Sou Vasco acima de tudo, sou um torcedor Cruz Maltino louco da cabeça, mas a gente tem que sempre manter a seriedade, o profissionalismo e entender. Se nós, como profissionais que trabalhamos no mercado, gostamos de ter os nossos direitos, receber em dia, quando atrasar, ser pago, a gente não pode achar que o jogador de futebol também não merece ser pago com relação às dívidas que já aconteceram. E ontem a gente teve uma informação se tratando exatamente sobre isso. Marcelo Matos, volante. Esse volante entrou contra o Vasco da Gama na justiça por uma situação, gente, absurda. Pra gente entender como era o Vasco da Gama daquela época. Marcelo Marcos passou pelo Vasco, se não me engano, entre os anos de 2016 e 2019. Ele até chegou um pouquinho a avançar até 2020, por ali, da sua recuperação. E em um desses anos em que o Marcelo Matos estava retornando aos gramados, ele acabou sofrendo uma cirurgia. Passou por uma cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado. O tempo mínimo indicado para o retorno a campo após a cirurgia é de no mínimo 6 meses. Ele voltou a treinar em 3, metade do tempo mínimo indicado. Treinar mesmo, gente. Treinar de ir para treino, de jogar bola, de ter essa troca com a equipe. E aí, meu amigo, chegou até a ficar em banco de reservas. É claro, deu problema.
3 meses depois desse período, ele teve que reconstruir um ligamento em cirurgia, ou seja, voltou antes do tempo indicado e passou por um novo processo cirúrgico. O joelho dele acabou virando uma bola, inflamou, deu água e acabou sendo necessária uma 4ª cirurgia. Essa é a situação do Marcelo Matos. Tem culpa? Nenhuma. Culpa era daquela diretoria que estava presente no Vasco, o Capres do Vasco, que foi tão falado durante um determinado momento. A juíza afirmou na ação que o Vasco agiu com absoluta negligência ao submeter o autor ao tratamento cirúrgico precoce e ainda compeli-lo ao retorno aos gramados em menos de 4 meses após a intervenção médica no joelho. Então, com isso, o Vasco terá que pagar R$5.271.000 ao Marcelo Matos. Tá errado? Não tá. Fala essa notícia porque é triste. Triste saber que o Vasco se encontrava dessa maneira aí há alguns anos atrás. Um clube que era amador, nada profissional e que infelizmente acabou prejudicando o restante, o final da carreira do atleta. Enfim, essa é a situação. Chata de ser dada, não queria falar sobre isso, não gosto de saber que o meu clube está sendo movido a ações contra ele na justiça, inclusive uma ação dada como ganha o Marcelo Matos, mas essa era a realidade, e às vezes a realidade é dura, mas é necessário a gente trazer a vocês. Tranquilo? A gente fica por aqui, rapaziada. Esse foi o Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira. E é claro, Fala Gigante, estaremos aqui por volta de 2h30. Boa noite, Gigante, às 7h30 da noite também. Então, fiquem ligados que o nosso canal tá cheio de informações e com muitas novidades a vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus, se inscrevam, compartilhem. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.